Olá, aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre como ser um imã de clientes aqui pelo Instagram. Como é que eu faço para fazer um conteúdo que atrai famílias de pacientes, que faz a gente se destacar, né? E para esse bate-papo, gente, a gente tem uma convidada que assim, eu tô maravilhada de poder ela receber aqui. Ela, aliás, ó, super rápida, já está aqui, vou começar chamando já. E, gente, de verdade, é papel e caneta na mão para ouvir o que essa mulher tem para dizer. Então, peguem papel, caneta, todo o conteúdo que vai ter hoje, que eu tenho certeza que assim, não vai ser nada além de extraordinário. Jéssica Ribeiro, como você está, minha flor? Nossa, depois dessa apresentação aumentou a responsabilidade, viu? Você Ele é que bem o nível. elevou o nível. Agora eu vou ter que entregar aqui um super conteúdo para compensar aí essa propaganda toda que foi feita. Ah, eu sei que você é capaz de muito mais ainda. Eu fiz por baixo ainda aqui. E, gente, eu falo isso porque a primeira vez, de verdade, né, que eu tive contato com a Jéssica foi vendo uma palestra sobre Instagram. Então, Foi vocês se mesmo. preparam com o papel e caneta. Foi, né? Lá no Mastermind da Isis. Por Sim. favor, Jéssica, se apresenta aqui pro pessoal. Quem é você? De onde você está falando? O que você faz atualmente? Ok, então eu sou nutricionista de formação e meu nicho, né, dentro da área da nutrição é o emagrecimento. Quando eu formei, eu não tinha tanta clareza assim de que eu gostava de trabalhar mesmo com emagrecimento, eu acabava atendendo um pouco de tudo, né? Essa é uma das coisas que eu posso pontuar aqui como um dos erros que eu tive na minha jornada por falta de orientação. E foi acontecendo ao longo da minha jornada, né, ao longo da minha publicação de conteúdos e tudo mais, de sem querer eu começar a atrair muitas nutricionistas que se interessavam em saber como eu trabalhava com emagrecimento de uma forma tão diferente do que elas costumavam ver, né, no senso comum da nutrição. Então, foi acontecendo mesmo de ter uma série de nutricionistas me pedindo ajuda, me pedindo orientação, me pedindo mentoria, e acabou que, por orientação do meu mentor, eu abracei um segundo nicho, que é o nicho de nutricionistas, e hoje eu tenho uma escola de coach, então eu ensino coach cognitivo comportamental aplicado à nutrição para nutricionistas que desejam trabalhar em qualquer nicho, né? Mas meu foco dentro da formação é muito mais o emagrecimento, porque é a área que eu tenho a maior expertise, né? Então, eu trabalho até hoje nesse nicho. Então, hoje eu tenho dois públicos distintos. Não recomendo, inclusive. Não é, Precisou separar os Instagrams, inclusive, né? precisei. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês, eu aplico dobrado. Então, você vê que é um trabalhão. É uma trabalheira, mas é parte do que eu acredito, né? Eu acredito que a gente tem que tá ali realmente fazendo o que a gente está ensinando. E quando eu estou trabalhando, eu tô ali me atualizando, eu estou ali aprendendo e eu consigo levar tudo isso para as Nutris. Então eu tenho dois públicos muito distintos, o que é muito bom, né? Porque eu acabei tendo mais oportunidade de fazer testes e de me especializar um pouco mais nessa questão assim das redes sociais, do marketing. Então foi uma grande escola. Fazer curso é muito bom, mas o que me faz aprender mesmo é esse dia a dia, é esse teste, é olhar o que deu certo, o que não deu certo. Então isso é uma coisa que eu curto bastante. Que aplica bastante, né? Eu Sim. lembro de que nessa palestra que a gente se conheceu, você falou muito disso, ó. Isso aqui eu já testei, tá aqui o resultado. Ó, foi assim no meu Instagram, foi assado. E realmente, quando eu conversei, que a Jéssica, né, e a gente participa do mesmo Mastermind, eu falei que ia estar tendo aqui as collabs. Aí ela falou assim: não, claro que eu vou falar, vou com o maior prazer. Eu falei, gente, ó, vou fazer um tanto de pergunta, então, para aproveitar essa uma hora com Pois ela. aproveite, que eu adoro. Vamos lá. Me fala assim, o que para você, para a gente entrar aqui, né, no começar a aula, o que para você é ter um Instagram imã de clientes, que vai ser, acho que, o nosso bate-papo dessa uma horinha. O que isso significa para você? Vamos lá. Eu trouxe esse nome, imã de clientes, porque ao longo do dia, né, passam ali várias pessoas na sua rede social.
E não necessariamente essas pessoas, elas são potenciais compradoras. Algumas pessoas só são curiosas, outras só são concorrentes, outras só estão ali utilizando aquele canal ali para se entreter, ver uma coisa legal, pensou que, quem sabe, no futuro. Então, sei que aqui tem muitas nutris que trabalham no nicho de criança, né? Então, às vezes, no seu Instagram tem uma mulher que quer engravidar ainda, mas ela sabe que ela quer engravidar, então ela fala assim, eu vou aqui aprender aqui, mas ela ainda não está no momento de compra. Então, é como num shopping, né? Eu gosto de fazer essa analogia. No shopping, você vai ter lá uma vitrine. Deixa eu pensar numa. Eu gosto muito daquela loja de roupas fitness chamada Live. Eu gosto muito daquela marca. Naquela marca, ela tem um público definido, né? Então, ao longo do dia, passam por aquela vitrine várias pessoas que não se identificam tanto com aquela marca. E tá tudo bem. Então, isso é uma coisa que é muito comum, né, no mundo offline. E no mundo online, as pessoas acabam levando muito isso pro lado pessoal, né? Nossa, mas não sei quantas pessoas veem o meu conteúdo e ninguém engaja. Não Nossa, curte! não curte, não comenta e tudo mais. Então, essa questão assim de trazer, né, essa terminologia, imã de clientes, é muito sobre isso. De que a gente não está falando sobre métricas aleatórias. A gente está falando sobre você fazer um trabalho que vai converter potenciais clientes. Porque é normal e é comum que as pessoas elas tenham momentos de compras diferentes. Então, se a gente está falando, por exemplo, com a mãe ou com a futura mãe, às vezes ela está seguindo um Instagram de nutricionista que fala de alimentação infantil, porque ela é uma pessoa precavida e ela quer começar ali a ver aquela coisa, mas não necessariamente ela está no momento de compra. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que a gente vai fazer um trabalho para atrair os verdadeiros clientes. E aí, você vai fazer isso através do seu conteúdo. Então, o seu conteúdo, ele vai ser um chamariz que vai despertar ali confiança. A confiança é o ingrediente principal para definir se alguém vai comprar de você ou não. E é por isso que a indicação ela é tão potente, porque quando alguém indica um profissional, existiu ali uma transferência de autoridade. Na verdade, é uma transferência de confiança. A pessoa confia na amiga que indicou. Ela não confia necessariamente em você, mas esse elo que ela tem com a amiga que indicou é tão forte que ela vai ali contratar os seus serviços. Então, a confiança, ela é o mais importante para que a pessoa desenvolva essa vontade de comprar e essa certeza de que ela não vai estar jogando dinheiro à toa. Então, pensa nas suas próprias decisões. Geralmente, você também não compra de uma pessoa que você acabou de conhecer na internet. Não compra. Mas, quando a gente está vendendo, a gente tem essa expectativa. A gente acha que é assim. Até as pessoas mais experientes, né, caem nesse vacilo. Nossa, construiu uma lista de não sei quantos e não sei o quê, e não converteu, o lançamento foi ruim. Mas muitas vezes, quando a gente está falando de números, né, a gente está com o público errado. Ou ainda, aquele não foi um tempo de maturação suficiente para você pegar aquela pessoa que está completamente inconsciente do problema que você resolve e que ela tem, e não se desenvolveu a confiança a ponto dela pegar o cartão de crédito ou dela fazer um Pix para você, que Pix tá na moda, né? Então, agora. Ficou fácil agora. Nossa, eu odiava fazer transferência. É a coisa que eu mais tô amando, esse negócio desse Pix. Então, e um outro ponto, a responsabilidade é sua. Porque se você não tiver cliente, você não vai ter dinheiro, as suas contas vão apagar, as suas contas apagar. Não se pagam, né? Exatamente, vão vencer e você não vai ter o dinheiro. Então, a responsabilidade de resolver esse BO é seu. Exato. É seu. Perfeito. Então, o que você vai fazer é ter um Instagram que, de acordo com a sua produção de conteúdo, vai educar o cliente que está no momento de ser educado
e vai mostrar para o cliente que às vezes já está procurando. Às vezes o cliente ele já está procurando uma nutricionista para cuidar da alimentação do filho dela. Só que ela não conhece você ainda. Então a gente vai ter pessoas em momentos diferentes de compra. Sim. E a gente vai produzir conteúdo para essas pessoas em momentos diferentes de compra. E com isso você vai ter um Instagram que é extremamente atrativo para a venda do serviço que você tem a oferecer. Então, quando eu trago essa terminologia de imã de clientes, é muito mais sobre isso. Sobre você assumir a responsabilidade de mostrar para o seu cliente ideal, e aí não é todo cliente, né? Porque aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu faço um conteúdo e tem menos engajamento do que quando eu posto uma foto de biquíni. Eu falo, amada, você jura? Mas os homens babão que tá lá curtindo a sua foto de biquíni é o seu público ideal? É o homem babão que vai comprar de você? Porque se não for o homem babão que vai comprar de você, isso não significa nada. Não significa nada. Você falou isso, e isso vem de encontro a uma coisa que eu converso bastante por aqui. Não sei exatamente se no nicho de emagrecimento isso rola, mas no materno infantil rola bastante. De assim, postou receita é sucesso, né? Engajamento lá no alto, um monte de curtida, sei lá quantos salvamentos. E legal, beleza, você engajou, mas que consciência a mais você criou no seu público? E aí eu vou emendar isso com a outra perguntinha que eu ia te fazer. Conteúdos, ok. Fica na minha responsabilidade fazer esse Instagram que vai ser o imã de cliente. Quais são os conteúdos importantes para isso? Vou viver de postar receita, de postar foto da minha vida, eu nas viagens, né? Como que é isso? O que é preciso ter? Sendo que uns engajam mais, outros engajam menos. Fala um pouco disso pra gente. Maravilhosa essa pergunta. O primeiro ponto é você ter clareza de para quem você vende, né? E a partir daí, a gente pode... O marketing chama de persona, mas eu gosto de simplificar e falando assim, pensa naquela cliente que você queria mais dela. E começa a produzir conteúdo para essa cliente. Então, assim, simplificando, pensa naquela pessoa que você ama, que quando tá marcada, você fica feliz, que você adora aquela consulta com ela. Pensa naquela cliente. E começa, é quase que como uma mandinga. Olha, preste atenção aqui na mandinga. Vamos lá. No segredo, você vai pensar nessa pessoa, você vai ficar assim, ó, obcecada com essa pessoa no bom sentido. Você vai pensar nela sempre que você for produzir seu conteúdo. E aí tem uma técnica que eu chamo de técnica 4D. Você vai produzir conteúdo para essa cliente que é seu crush. Aquela cliente ali que você fala assim, meu Deus, por quê? Ela paga à vista, ela não pede desconto, ela não chega atrasada, ela é perfeita. Como que é a vida dessa cliente? Quais são as dificuldades? Como que é o lifestyle dela? O que acontece que ela tem dificuldade e tudo mais? E você vai pensar bem nela e você vai construir o conteúdo nessa metodologia que eu criei, chamada 4D. Que é o que é o 4D? É dores. Então, o que dói nessa mulher? Qual é a dificuldade dela? O que deixa ela sem dormir? Dores. Ai, meu Deus, meu filho não come. Eu não dou conta de ficar um tempão na cozinha, cozinhando para essa criança. Eu entendi que precisa fazer isso, mas minha filha trabalha o dia inteiro. Como é que eu faço tudo isso à noite? Não tem jeito, né? Então tem que pensar nessa parte. Pronto. Pega a mãe lá e vê o que machuca. Dores. Dificuldades. Por que ela não consegue fazer isso, né? Então, o que ela até tenta, mas aí ela vai. Então, é o cansaço, é ali a quantidade de coisa para fazer, é o menino que não colabora. Então, dificuldades, né, dessa pessoa. Além disso, ela tem dúvidas, né? Então, ela tem dúvidas objetivas mesmo. Nossa, é a melhor técnica. Eu não entendo muito desse nicho, eu confesso. Eu vou lá, te dou exemplos. Dificuldades. A introdução alimentar tem que bater no liquidificador, sim ou não? Isso. A massa com garfinho, dá isso aí seria mais uma dúvida, né, Carol? Uma dúvida. Dúvida. Dificuldade, eu enxergo muito mais como assim, eu já sei que eu tenho que fazer o BLW, mas eu não tenho tempo para limpar a bagunça que o menino faz. Perfeito. Então, aí é uma dificuldade, né? Então, aí... E a dor é que o menino não come nada. O menino não come nada. Socorro! O que acontece, né?
Exatamente, perfeito. Uhum. E os desejos. Então, o que que ela deseja? Por que que é importante para ela esse processo, né? Então, ela quer que o Uhum. menino coma bem, beleza, ela quer que o menino coma bem. Mas não é só isso que ela quer. Ela quer que o menino tenha saúde, ela quer que o menino Uhum. cresça adequadamente, ela quer, às vezes, olha bem, como eu gosto de entender a mente das pessoas. Eu entro muito na mente das pessoas, eu adoro esse tipo de conteúdo. Às vezes, ela quer ser vista como uma mãe perfeita. É isso que ela quer, na verdade. Porque Uhum. ela tendo um menino que é o ícone da alimentação saudável, ela vai ser vista como boa mãe. Então, na verdade, ela quer o Uhum. reconhecimento, é babado, mesmo. Ela quer o Se você vai reconhecimento. aprofundando, é babado mesmo. Então, ela Não quer quer o a briga com a sogra, né? Não quer mais a sogra ali na cabeça dela, falando, mas meu filho comia tudo, por que é que você não consegue dar conta daqui que eu dou de comer pro neto, né? Não, eu Então, quero ser ali realmente uma melhor mãe pro meu filho. perfeito. Ela quer, na verdade, a competição com as amigas que têm filho da mesma idade. Então, assim, o que essa mulher deseja é algo muito mais profundo e tocante. Uhum. Então, o seu conteúdo, ele sai daquele negócio de ser uma coisa legal, assim, uma nutricionista legal. Que quando você posta a receita, o que acontece? Você entra no na chamada friend zone quase sempre. Por quê? Receita é legal mesmo. Então, principalmente para Uhum. quem está nessa fase, né, tem lancheira para fazer e tudo mais. Então, ela vai ali salvar, ela vai seguir várias nutricionistas que têm essa proposta. Mas daí, Uhum. meu amor, a ela te pagar é outros 500. Uhum. Aí ela fazer um Pix para você é outros 500. Então, quando você faz Talvez isso só atrai atenção, né? Mas você tem todo o isso, resto para segurar ela ali. isso, Uhum. exatamente. Perfeito. Isso pode sim ser parte da linha editorial, né? É a mesma Uhum. coisa da vida pessoal. Então tá tudo bem se você Uhum. postar de vez em quando uma foto de férias. Isso não é um grande problema, até porque pessoas se conectam realmente com pessoas. Mas a gente Uhum. precisa entender o propósito daquilo que a gente está fazendo. Então, se você não Perfeito. faz, se você não cria uma estratégia na sua produção de conteúdo, você vai estar sempre chateada com o resultado porque o Uhum. seu resultado ele vai ser muito aleatório, não vai ser um resultado ali metrificado. Então, poxa, você vai marcar uma live, por exemplo, a Carol me chamou aqui para fazer a live. Por que que a Carol chamou? Porque a gente tem um público parecido. Então, com Uhum. certeza, eu estou servindo a audiência dela, no público que é Uhum. parecido, e com certeza tem algumas nutricionistas que me acompanham que são desse nicho materno e infantil que vão conhecer esse Uhum. trabalho da Carol. Então, olha, isso aqui é parte de uma estratégia. O que Uhum. acaba com a vida de vocês é o seguinte: vocês ficam seguindo um monte de gente, aí fica vendo, nossa, a Carol tá fazendo live. Eu acho que esse negócio de live com convidado é o que eu preciso fazer. Será que é o que Uhum. você precisa fazer nesse momento? Pode ser que sim. Então, essa é uma estratégia de Uhum. atração de público. Mas essa não é uma estratégia de venda, por exemplo. Essa não é uma live que Uhum. tem como objetivo conversão, né? Sim. Se tivesse, aí seria uma estratégia errada da Carol, que eu sei que não é, que ela é Uhum. muito esperta. Então, Não é, essa é então uma live de atração para vocês conhecerem perfeito. mais. Perfeito. Então, quando você sabe o que você está fazendo, você Uhum. consegue fazer uma produção de conteúdo inteligente. E dá Uhum. trabalho fazer conteúdo. Então é importante que você desenvolva essa estratégia, porque senão você fica gastando energia e não vê resultado. E aí o que acontece? Você quer parar, porque você entende isso como mais uma coisa que você tem que fazer. Você não entende isso como seu ganha-pão, porque você só se estressa. E cliente que é bom quer nada, e aí você bota a culpa na pandemia, e aí você bota a culpa que as pessoas querem resultado rápido, que as pessoas não querem pagar o Uhum. preço e tudo mais. E aí você perdeu o controle da sua vida, porque você Uhum. ainda quer atender. Você ainda tem esse objetivo de que Uhum. o seu Instagram, ou que a sua vida, né? Eu acredito que para você tanto faz, se é do Instagram, se é de indicação, você quer cliente. O que Uhum. você quer, Uhum. na verdade, é cliente. E quando você não tem essa estratégia, você não desenha essa estratégia, os seus resultados eles vão ser sempre aleatórios. Você sempre vai estar dependendo de alguém estar muito desesperado atrás do serviço que você oferece. Então, o Uhum. objetivo é que você não fique esperando por isso passivamente, porque aí eu já não posso garantir se você vai conseguir pagar as suas contas. E esse é um Uhum. babado difícil.
Sim, porque, né? Eu acho. Tem esse lance da romantização do, ai, quanto mais gente no Instagram melhor, né? Quanto mais curtida, mais engajamento. Eu falo bastante disso com as minhas alunas. Quando começa a história de, meu Deus, os meus stories caíram, igual foi essa semana. Aí eu falei, o meu também caiu. Relaxa aí, que né, tá acontecendo com geral. Mas quando a gente fica muito preso só a isso e não ao quanto essa rede aqui está me trazendo de famílias, né? Que vão realmente agendar comigo e a partir disso eu vou receber pelo meu serviço, vou poder fazer o que eu tenho que fazer nessa vida e pagar as minhas contas. E mais que isso, né? Eu acho que até é um outro passo, é parar de só pagar contas, mas também poder viver a vida boa com aquilo que se recebe. É tenso. E aí gastar um tempo no Instagram é algo que eu né, falo bastante com elas, eu tô vendo até algumas delas aqui, que na verdade é a visão do não gastar, mas investir esse tempo. E aí você falou um pouco de planejamento, Jéssica. Beleza, consideramos os 4Ds para construir os conteúdos. E quais conteúdos? É mais feed, é mais stories, IGTV, precisa ter vídeo, precisa ter live? Vamos falar um pouquinho disso assim para dar uma clareada aí pro pessoal que fica cada hora fazendo uma coisa e não sabe às vezes o porquê que tá fazendo. Tá bom. Vou tentar fazer entregar esse conteúdo da maneira mais simples possível, porque eu acho que tem uma galera aí que não está acostumada a me ouvir, né? Você vai Eu vi ter bastante gente. esses 4Ds, Uhum. eles vão ser o que vai definir o que você vai falar. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas vão te perguntar, por exemplo, mas eu tenho tireoidite de Hashimoto, como que eu vou me alimentar? E aí você sabe esse conteúdo, mas você é nutricionista infantil. Você não está trabalhando com a mulher que tem hipotireoidite de Hashimoto. Não é parte da sua linha editorial. Então, esses 4Ds, eles são muito importantes para você saber o que você fala e o que você não fala. Porque você não pode, ou melhor, você pode o que você quiser, mas não é estratégico que você fale de tudo. Sabe por quê? Porque quem fala de tudo não é visto como especialista em nada. E aí você cai na friendzone de novo. E aí você não vende. E eu comprei a sua ideia aqui de que seu objetivo é vender. Seu objetivo não é ficar amiga de todo mundo. Então, esses 4Ds, eles são importantes para direcionar a produção de conteúdo nos temas que você aborda e nos temas que você não aborda. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fui nutricionista clínica por alguns anos e eu sei de muita coisa de nutrição, mas eu não respondo essas coisas de nutrição. Por quê? Porque não é esse o público que eu estou querendo atingir atualmente. Então, esses 4Ds que você vai mapear, e aí você pode fazer tipo uma listona, assim, de fazer uma lista infinita com esses 4Ds. Ele vai nortear qual assunto combina e qual assunto não combina, independente de você saber ou não, tá? Então, a gente não vai entrar no mérito de, Jéssica, mas eu sei, não custa nada. Se você quer muito responder essa pessoa que está perguntando uma coisa que tem nada a ver com o cliente ideal, com aquele imã que você quer construir, você responde no inbox, né? Então, aí você vai lá e você responde no inbox. E aí, beleza. Os 4Ds, eles vão definir mais ou menos o que você vai falar, que é o que a gente chama de linha editorial, de uma forma bem simples para você, tá? Mas aí, a gente vai precisar fazer um calendário editorial. Jéssica, confundi tudo, pelo amor de Deus. O que é esse calendário editorial? Qual que é a diferença da linha editorial para o calendário editorial? A linha editorial vai definir o que você vai ou não vai fazer. Então, ela é como se fosse um guru. Então, se vem uma pergunta na sua caixinha de perguntas, você, na dúvida, você vai confundir, você vai olhar ali para as 4 colunas que você construiu de temas, vai falar assim, combina com algum aqui? É algum tema para eu acrescentar aqui que eu não tinha pensado? Ou é um tema bem fora? E aí você vai dizer assim, não, é bem fora, então eu não respondo. Então, isso é linha editorial. Calendário editorial é o que você de fato vai fazer com essa informação. Então, é como você vai organizar a produção de conteúdo. E esse calendário editorial, ele pode mudar a depender do momento. Então, vou dar um exemplo de como que eu faço isso.
Quando eu estou em semana de lançamento, que eu vou lançar curso e tudo mais, é parte do meu calendário editorial fazer um curso gratuito, é parte do meu calendário editorial turbinar essa produção de conteúdo com o máximo de coisas que for humanamente possível para a minha pessoa até eu quase morrer. Porque eu tenho que dizer que é a RAM mesmo, porque eu já acompanhei o lançamento da Jéssica e tem conteúdo saindo pelo ralo. Então, Nossa senhora. É conteúdo, eu durmo e acordo pensando nisso. Quando eu não estou nesse período, eu não tenho por que estar me destruindo dessa forma, até porque eu não iria conseguir me destruir tanto assim o ano inteiro, né? Então, esse calendário editorial, ele é parte também de uma estratégia. Então, primeiro ponto, antes de fazer o calendário, você precisa saber qual é o seu objetivo. O que você quer? Você quer mais clientes? Você quer lançar um acompanhamento em grupo? Você quer vender processos individuais, né? Eu não sei como que é o trabalho. A gente usa tudo isso. Usa mais. Tem oficina, sim, usamos. Perfeito. Fazer os programas nutricionais. Individual. Eu tenho algumas alunas que vendem cursos também. Então, Maravilha. acho que apesar do tema estar distinto daí, a gente segue a mesma linha. Imaginei. Então, primeiro você tem que entender o que você quer. Para a partir daí, você organizar esse calendário. Eu gosto de organizar por projeto. Então, eu não organizo por mês, eu organizo por projeto. Então, minha próxima ação grande de vendas vai ser em maio. Então, eu vou organizar a partir de abril, eu vou dar uma sacudida aí, mas março ele está um pouco mais light, até porque eu vim de um janeiro e fevereiro que só Jesus, né? Então, esse calendário, ele pode ser adaptável. Inclusive, adaptável de acordo com a sua vida pessoal. Férias, ou Deus me livre, um problema de saúde, ou Deus me livre, um familiar com problema de saúde. Tá tudo bem você adaptar esse calendário editorial para aquilo que para essas circunstâncias. Só cuidado para não fazer disso uma grande farofa, né? E aí, qualquer coisa, você parar de produzir ali o seu conteúdo. Então, você vai definir o seu objetivo maior e é como se você subdividisse isso em etapas, né? Em fases. Fases para que esse planejamento ele faça ali sentido. Então, você pode estar numa fase, por exemplo, de atração de público. E aí, nessa fase de atração de público, é interessante que o seu conteúdo ele seja mais voltado para isso. E aí é onde, por exemplo, você pode fazer convidados, né, para fazer lives com você. É onde você pode fazer um conteúdo de receita. É onde você pode estar fazendo ali um conteúdo que é um desenhozinho autoexplicativo, onde você vai trazer conteúdos que vai atrair mais esse público, né? Tudo que for mais informação mais digerível, assim, né? Sim, sim. Esse é um tipo de conteúdo, inclusive, que, tirando live, né? Porque live é um pouco mais longa, então a pessoa precisa estar realmente interessada ali para ela estar assistindo. Mas esse tipo de conteúdo, ele é o que o marketing chama de boca de funil. É um conteúdo que vai estar trazendo mais consciência para aquela pessoa. É um conteúdo que vai chamar a atenção para você, né? E a partir dali, você vai criar uma comunicação com essa pessoa. Então, é como se você precisasse entender... Vamos imaginar um funil imaginário. Na boca desse funil, tem pessoas que não te conhecem, ou ainda pessoas que não estão 100% conscientes que ela tem um problema. Então, vou dar um exemplo aí com esse negócio da mãe, né? A nutricionista mãe. Então, é a nutricionista ou é a mãe que tá dando biscoito recheado no lanche pro filho, porque ela simplesmente não parou para pensar nisso. Era o que davam para ela na infância. Criança gosta disso, vou dar isso aqui mesmo. Exatamente. Então, essa mãe, ela não sabe que ela não tá ali tratando o filho dela no quesito de alimentação da melhor maneira possível. Ela não tem ideia que, no longo prazo, esse menino pode desenvolver problemas com a comida. Ela não tem ideia que o menino não come verdura por causa disso. Ela não tem ideia de uma série de coisas. Então, digamos que essa mãe, ela tá ali, viajando. E você precisa dar uma corda para a vida. Então, por exemplo, um estilo de conteúdo que poderia dar uma corda para a vida a lancheira do seu filho da escola pode explicar por que ele não come a verdura.
Opa, o que que é Opa! isso? Exatamente. Essa é a sensação. Opa, como assim? Deixa eu ver isso. Meu filho não come verdura? O que será que tem na lancheira de errado? Então, gerou curiosidade, né? Aham. Esse tema foi bom, Ó, podem essa o fazer pessoal aí. já anota, amanhã já vai virar post aí nas redes Já vai sociais. virar post, já vai virar post. Então é um conteúdo que desperta uma curiosidade, né? A pessoa, o que está Uhum. acontecendo, né? E aí você vai explicar, né? Que aí o paladar do menino e tudo mais, que o doce, ele é mais atrativo mesmo do que as verduras, e enfim. E aí você vai falar o que você acredita, que pode ser diferente do que eu acredito, tá tudo bem, tá? Então só tô Uhum. aqui te dando um exemplo. E Uhum. aí, essa mãe que ela já ficou assim, olha, é mesmo, talvez eu precise melhorar a lancheira do meu filho. E aí você pode criar um conteúdo de para aquela mãe que já decidiu melhorar a lancheira. Ela já resolveu comprar essa briga, porque o menino vai reclamar, o menino vai chorar, o menino vai jogar comida fora. Ela já resolveu que essa é uma briga que ela quer comprar. E aí, Uhum. como que você ajuda essa mãe aí a comprar essa briga? E aí você vai fazer um outro tipo de conteúdo. E aí, por exemplo, poderia ser num formato de texto, num formato de vídeo. Mas essa mãe, ela já Uhum. está mais interessada do que a outra. Você percebe como, com o tempo, a gente vai ganhando a permissão da pessoa para consumir mais o conteúdo? Porque vou dar um exemplo muito, muito simples. Vocês assistiriam 1 hora de conteúdo de alguém que você não conhece direito? Que você não tem É. certeza se a pessoa pode te ajudar ou não? Que você não tem certeza se não é só baboseira ou que essa pessoa só vai querer te Uhum. enrolar e vai querer te vender? Provavelmente não. Então, com o Uhum. tempo, essa pessoa ela vai ganhando mais confiança em você. E aí, lembra que eu falei? É a confiança que vende. E aí, ela vai dando mais do tempo dela para você. E aí é quando, por Uhum. exemplo, a mãe que foi fisgada ali na lancheira, ó, seu filho não come verdura por causa da lancheira, o problema tá na lancheira. Ela já vai, por exemplo, assistir um IGTV de como melhorar a lancheira do seu filho. Uhum. Principais Perfeito. dificuldades na hora de montar essa lancheira. Então, percebe Uhum. que a gente vai ter as duas mães. Na verdade, a gente ainda vai ter uma terceira mãe, que é a mãe que já sabe de tudo que você falou desse vídeo, mas aí ela não consegue. Ela não Uhum. consegue porque ela tem dificuldades. Ela não Uhum. consegue porque ela não tem tempo. Ela não consegue porque mil fatores. E aí você pode fazer conteúdos que quebrem essas objeções. De olha, não é um Uhum. bicho de 7 cabeças, você pode estar ali fazendo dessa forma, você pode estar fazendo daquela e daquela forma, né? Então, Uhum. o que você precisa é de um acompanhamento e tudo mais. Então, essa mãe, ela já está ali já mais propensa a comprar de você. Então, Uhum. diferentemente da mãe que simplesmente falou assim, ai que curiosa, vou ver aqui o que está Deixa acontecendo. eu ver quem Então, é essa aqui. deixa eu ver aqui se esse negócio é assim mesmo. Ah, duvido. Uhum. Duvido, né? Então é um conteúdo que chama atenção. Então, o que que você vai perceber? Jéssica, então eu vou fazer uma semana de cada? Não. Não é você Uhum. fazer uma semana de cada, é você entender que todas essas mães estão coexistindo no seu Instagram. E aí o seu conteúdo precisa conversar com elas. Todas Uhum. elas. Porque você, ao mesmo tempo que você quer atrair, você quer vender. Ao mesmo tempo que você está querendo atrair, você quer que essa pessoa que foi atraída na semana passada, ela ganhe mais consciência para você vender também. Então, a sua Uhum. produção de conteúdo, ela vai girar em torno disso. Então, você pode fazer diferentes tipos de conteúdo. Então, vou dar um exemplo de como que a gente faz aqui no Instagram de nutricionistas. Então, no Uhum. não só no Instagram, né? Mas na produção de conteúdo. Toda semana eu tenho 3 vídeos no IGTV, que são vídeos Uhum. legendados, né? E aí esses vídeos vão ter temas diversos, desde que atendam a esses 4 Ds que eu resolvo, né? Da Uhum. nutricionista que eu resolvo. Então são 3 vídeos. Toda semana a gente vai ter 2 ilustrações, né? Então Uhum. vão ser posts com a ilustração. E a gente tem, se eu não me engano, um ou é 2 carrosséis, né? Que são aqueles Uhum. carrosséis assim. Passar por E a gente cima. vai ter um aviso de uma aula no YouTube que eu dou. Então, toda segunda-feira
eu faço um aulão no YouTube. E isso faz parte do meu calendário editorial. Toda segunda-feira, toda semana. A menos que eu esteja doente, que eu esteja viajando ou que eu tenha algum imprevisto. Mas toda segunda-feira eu faço essa aula, que é uma aula mais profunda. Então, você entendendo também, aí tem outro ponto. Essa sou eu. Eu me comunico muito bem falando. Então, Isso é uma coisa que acho legal você dizer. Eu fiz assim, desculpa interromper, porque é importante. Sim, já tô aqui. Eu leio pensamentos. Já estamos antenadas já aqui. Eu leio pensamentos. Eu me comunico muito bem falando. Então, é estratégico que no meu calendário editorial tenha mais conteúdos falando do que conteúdos escritos. Mas eu faço todos os tipos de conteúdo. Eu faço conteúdo escrito, eu faço conteúdo falando, eu faço conteúdo curto falando, eu faço conteúdo longo falando. Se você, Jéssica, mas eu sou completamente diferente de você. Eu tenho muita dificuldade com vídeo, eu tenho muita dificuldade com live e eu gosto mais de escrever. E aí você pode fazer mais conteúdos. Ó, escute bem que eu falei mais, não falei só. Eu falei mais. Sublinhado, mais. Não mais exclusivamente. Conteúdo. Exatamente. Então, você pode, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu sei que vocês gostam de receita de bolo. Você pode fazer 3 textões, você pode fazer uma receita, um vídeo no IGTV e marcar uma live que ninguém morre. Com o tempo, você vai ficar melhor naquilo que você não é tão boa. Né? Mas essa diversificação é importante, porque a gente vai ter pessoas que são mais visuais. Eu, por exemplo, como consumidora, já sou o contrário. Eu gosto muito de ler. Eu não sou muito de assistir live. Não sou. Às vezes eu vejo do YouTube, que aí eu posso acelerar, mas no Instagram eu praticamente não vejo live. Eu tenho que estar muito interessada mesmo para eu ver. Eu gosto de conteúdo escrito. Já tem outras pessoas, principalmente mãe, que vai botar o seu foninho de ouvido enquanto tá amamentando, enquanto tá fazendo as atividades de casa, e vai estar ali te ouvindo. Você vai ser o Spotify dela. Então, que não vai ter tanto tempo, às vezes, de ler, né? Então, esse calendário editorial, ele precisa ser um mix do que é mais fácil para você, do que é possível para você, do que é possível para as outras pessoas também. Porque se você só faz um tipo de conteúdo, você, por exemplo, excluiu todo mundo que não gosta de ler. E olha que a gente está no Brasil, viu, gente? Então, o público leitor, ele é minoria. Então, o pessoal curte o vídeo. O pessoal curte. É muito difícil? O meu primeiro vídeo na internet, o vídeo eu falo assim, ó. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Ribeiro, sou nutricionista. É horrível, é tosco. Então, com o tempo, você vai melhorando. Então, você pode estar fazendo esses pequenos desafios, né? Não precisa ser 3 por semana, mas de repente você começa a se desafiar a fazer um a cada 15 dias, né? E depois, quando tiver fácil, uma a cada 15 dias, você coloca um por semana. Então, você vai... É um misto de acolher as suas dificuldades e de ser responsável pelo resultado que você quer. São essas duas energias que você precisa trabalhar na produção de conteúdo. Porque se você é muito crítica com você, você precisa trazer essa energia do acolhimento, de que às vezes você não vai conseguir. Por exemplo, essa semana inteira eu não fiz nenhum stories digno. Eu não fiz uma sequência de stories digno. E para quem não sabe, você faz muitos stories, né? Para quem aqui não acompanha e depois acompanha o conteúdo dela, mas tem muitos stories sempre. Eu faço geralmente muitos stories. Só que essa semana eu não tava afim, sabe? Eu tava resolvendo outras coisas, tava cheio de coisa burocrática para resolver. Teve gravação de vídeo no IGTV e tudo mais. Então, assim, eu não tava afim. E aí eu me respeitei. Não é o fim do mundo, porque isso é uma parte do meu calendário editorial. Eu não sumi. Eu simplesmente parei ali de fazer aqueles conteúdos ali por stories. Então, eu fiz mais reposts, né, das marcações e tudo mais. E, enfim, isso não é o fim do mundo, né? É lógico que eu não tenho condições de ficar um ano inteiro sem fazer isso.
Mas uma semana de TPM, uma semana que você tá com problema pessoal, ou que você tá com a sua energia voltada para outra coisa, tá tudo bem, ninguém morre por isso. Então são essas duas energias, sabe? De você acolher as suas dificuldades, as suas limitações, e respeitar os seus processos, e ao mesmo tempo de você saber que é seu trabalho também. Isso é parte do seu trabalho. Você não ficaria sem entregar um plano alimentar que você prometeu. Então, por que você fica fazendo esse trabalho nas redes sociais quando dá, quando sobra, quando tem criatividade? Quando alguém manda, né? Ah, vou fazer só porque no curso tal me mandaram fazer, né? Ah, faz uma semana, aí não dá certo, entre aspas, aí já largou, porque acho que rola muito disso também do imediatismo, né? De tipo, eu fiz o post agora, eu quero que ele viralize agora e que os pacientes cheguem agora. E existe uma construção. Eu acho muito importante quando você fala do calendário editorial, porque casa com uma coisa que eu escuto às vezes, que é a questão de não tenho criatividade. Mas assim, não é uma questão de criatividade, é uma questão de planejamento mesmo, né? Uma organização prévia. Não é você acordar e falar, hoje eu acho que eu vou falar sobre tal assunto. Não, isso está planejado, está organizado. Adorei a dica que você deu lá de fazer isso planejado pensando no cliente, né? Nos 4Ds. E aí eu acho que vale falar aqui, puxando para a galera do materno infantil, que dentro disso vem uma coisa que eu vivo repetindo aqui, que o nicho materno infantil é um nicho imenso, imenso, né? Você sabe, desde lá das tentantes até os adolescentes. E vai ter alguém aí nessa galera que você vai ter que priorizar a comunicação aqui na internet. E junto a isso, a gente também entender quem a gente é para trazer isso para o conteúdo, eu acho super importante. E eu vou casar agora essa parte com algo que eu acho que você faz muito bem, Jéssica. E eu queria que você trouxesse essa perspectiva para o pessoal, porque para quem não te conhece, né, vim te conhecer nessa live e for te acompanhar, vocês vão perceber. A gente consegue ver a Jéssica autêntica. Tipo, quem a Jéssica é além da profissional, da professora que ensina Nutris, ou da Nutri que oferece os programas de emagrecimento. É claro quem a Jéssica é na vida, né? E como fazer isso? Essa questão da exposição, como é que fica dentro de um conteúdo? Eu preciso fazer, eu não preciso? Como é que eu faço ser de uma maneira leve, estratégica também? Ó, um dos conteúdos que eu amo, também é parte dos conteúdos que eu trabalho, também é parte da minha linha editorial, é o autoconhecimento. Então, eu sempre convido muito as minhas alunas a se conhecerem, porque quando você não está à vontade com quem você vira refém do julgamento do outro. Então, vou dar um exemplo. Se eu tivesse aqui não tivesse bem comigo mesma, eu precisaria muito de validação do outro. E não está no meu controle essa validação do outro. Então, isso poderia despertar em mim sentimentos que iriam me deixar menos criativa, que iriam fazer da qualidade dessa live pior. Então, esse é um processo de investigação de quem você é. Né? Porque a partir do momento que você está confortável em ser quem você consegue expor sabendo que tá tudo bem se a pessoa não for com a sua cara. Porque é isso aí, eu não vou conseguir ter outra cara para oferecer para ela. Então, a cara que eu tenho é na hora essa. do atendimento não vai ter outra, na hora da aula, lá da formação, não vai ter outra. Não vai ter outra, a mesma cara. Então, assim, por exemplo, eu sou muito brincalhona. Então, vez ou outra, eu brinco no conteúdo e tal, eu dou risada. E essa sou eu, assim. Se a pessoa for uma pessoa muito séria ou que tem um estigma de professor muito sério, a pessoa não vai conectar comigo e beleza, tá tudo bem, é um direito que cabe a ela, né? Tem outras opções no mercado que ela pode ser atendida por essas outras opções. Então, isso vem muito de um processo de autoestima, né, de você amar quem você é, e eu sei que tá muito na moda falar assim, tem que ser amar e tudo mais, mas de fato, quando você não se ama, quando você não se aceita, quando você não gosta de quem você é, isso vira um fardo, isso vira uma pressão muito grande. Então, eu tenho muitas alunas, por exemplo, que têm problema com o peso, né, e é muito difícil uma pessoa que não tá à vontade com a sua aparência ficar à vontade para fazer uma sequência de stories ou para fazer uma live, porque essa pessoa, ela não tá à vontade com a sua aparência, ela projeta isso no outro. É como se todo mundo que estivesse acompanhando estivesse pensando no peso dela.
E é claro que vão ter pessoas que vão estar mesmo, mas vão ter pessoas que não vão estar, né? Que vão estar pensando nas suas próprias questões. E isso limita muito, né? Então, eu acredito que é o processo de autoconhecimento. Por quê? O jeito que eu sou, por exemplo, e eu sempre tomo cuidado para passar isso para as minhas alunas, né? Eu até brinco que eu não estou criando réplicas de mim. Porque se a pessoa ela tenta me imitar, mas ela não é, ela vai ser no máximo uma falsificação. E ela nunca vai ela nunca vai ficar à vontade em ser uma falsificação. Nunca vai ser confortável para ela ser ela. E isso não é sustentável. E não gera a tal da confiança que você falou também, né? Sim. Porque, gente, a cópia, ela cheira de longe, sabe? De vez em quando rola uns negócios assim, ai, olha só, Carol, fulano copiou tal coisa aqui, né? Você fez. Aí eu falo, gente, e eu com isso? Tipo, qual o meu controle sobre isso? É só que o outro tá fazendo. Então, acho que se desprender um pouco realmente, né? Tanto da cópia do outro, mas também de não copiar, eu vejo como algo importante para a gente falar dentro da divulgação, assim, na nutrição Sim. como um todo, né? Sim, isso vem muito da personalidade, né? Eu trabalho muito com a personalidade, influenciando nesse processo, né? Então, quando eu trouxe a mãe que quer usar o filho como status, eu já estava trazendo um pouco desse conteúdo, apesar de não ser o tema da live, mas você vai ter, por exemplo, um perfil de nutricionista que vai ser meio justiceira e que vai ficar indignado com essas coisas ali. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa que tem o CRN na bio, aquela pessoa que fica ali dizendo quem tá certo, quem tá errado, os absurdos que ela vê, e todas as pessoas que fazem coach de um jeito que ela não acredita e tudo mais. Então vão ter pessoas assim com esse perfil. Assim como vão ter pessoas que vão querer o caminho mais fácil e vão estar ali copiando o que os outros estão fazendo. Então, todas essas duas pessoas, esses dois exemplos de pessoas, ambas precisam se desenvolver dentro da sua personalidade. Por quê? Ser um carrasco de si mesmo e dos outros, ficar apontando o que está certo, quem está errado, quem está isso, quem está aquilo outro, vamos fazer um abaixo-assinado e tudo mais, é muito desgastante. Toma muita energia da pessoa, né? Então, isso vem desse próprio processo de emagrecimento. Meu Deus do céu, emagrecimento é uma palavra... A palavra fica, né? Fica. Isso vem muito dentro de um processo de autoconhecimento, de amadurecimento da sua própria personalidade, para que você entenda o que você faz de melhor e como que você pode potencializar, porque todo mundo, eu não acredito que Deus, na hora de distribuir os dons, teve umas pessoas que falou assim, sai, não tem nada para você. Eu não acredito que tenha que foi assim. isso. Não acredito. Eu acredito que algumas pessoas passaram em umas filas mais do que passaram em outras. E às vezes as pessoas elas ficam tão nessa coisa de olhar para o outro, né? E às vezes é uma pessoa que você admira, então as suas alunas admiram você, as minhas alunas me admiram e tudo mais. E elas ficam olhando tanto para a gente que elas esquecem de aproveitar o que elas têm de melhor, né? E aí isso fica ali embaixo do tapete, isso fica subaproveitado. Então, realmente, um processo de autoconhecimento, ele é fundamental para que a pessoa ela lide melhor com ela mesma e, a partir daí, ela libere o outro de gostar ou não gostar dela, porque a pessoa tem esse direito, minha gente. Todo mundo tem o direito de gostar e todo mundo tem o direito de não gostar de você. E não está no seu controle isso. Não está no seu controle se as pessoas vão parar de te seguir. Não está no seu controle se a pessoa vai entrar na sua live e vai achar que a live do Gustavo Lima é mais legal que a sua e vai para a live do Gustavo Lima. Não está no seu controle. Então, a partir desse ponto que você desenvolve essas tretas, essas amarras que você tem em você, essa parte da produção de conteúdo é algo que você encara melhor. Porque não tem jeito, é parte do seu trabalho. Então, se você fica brigando com isso o tempo inteiro, vai ser sempre um sofrimento. Não é uma coisa que você vai se acostumar nunca. É uma coisa que sempre é uma pressão. E ai de mim, meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer ali. Então, isso é uma questão de você mesmo entender quem você é, entender qual é a mensagem que você quer passar, né? Que aí vem muito essa questão do que você falou, que o próprio nicho de materno infantil, ele é imenso. Então,
se você tenta abraçar ele inteiro, você vai ter uma comunicação que é menos generalista do que se você fala Mais de matéria, morna, assim, né? do que se você falasse de matéria infantil e mais outros nichos. Mas ainda assim, não Uhum. vai ser uma comunicação que a pessoa vai olhar e falar assim, meu Deus, essa pessoa me entende. Essa É. pessoa é tudo que eu precisava na minha vida. Uhum. E aí, uma coisa que eu sempre chamo a atenção, isso não significa você decidir, né? Você sair dessa live, ir lá fazer os exercícios e tudo mais, vou fazer os 4Ds, vou falar, pensar quem é o meu cliente ideal aqui, qual é a família perfeita que eu quero atender, e vou começar a falar mais com ela. Isso não significa que se uma outra família que não é essa aparecer, que você não possa atender. Você tem Sim, capacidade de atender? Atenda! Não tem problema nenhum. Mas quem você estrategicamente quer atrair, né? Quem você perfeito. assim, é fazer com consciência, não é simplesmente sair fazendo porque, não, mas é assim que as pessoas fazem, se eu nichar agora, eu não vou conseguir pacientes, eu vou perder, né? Fica muito dentro, eu acho que isso tem relação com o autoconhecimento, do medo de perder, aquela sensação de tipo, vou perder, vou ficar sem. Mas não, quanto que você tem para ganhar se a tua comunicação se refine, melhora e a mãe olha e fala: meu Deus, a câmera. Onde essa aí instalou a câmera na minha casa? Que é isso que rola aqui, né? Ela sabe exatamente o que o meu filho faz em casa. Então, Perfeito. isso faz, eu acho que é assim, uma mensagem importante de ficar na hora que vocês forem fazer o exercício dos 4Ds, de pensar lá na pessoa ideal. Eu tô vendo aqui que a Letícia colocou o que fazemos para atrair possíveis clientes para o Instagram, aqueles que ainda não nos seguem. Os 4Ds é uma forma, né? Não sei se você pegou a live desde o começo, Lê. Mas que mais que você poderia falar disso, Jéssica? Assim, tem algum hack que dá para fazer? Isso existe? Bom, tem algumas estratégias que vão ser mais efetivas. Então, por exemplo, você pode Uhum, fazer lives. Então, você pode fazer lives, por exemplo, com outras nutricionistas que uhum, trabalhem do mesmo nicho que você. E às vezes não existe concorrência, porque às vezes vocês atendem presencialmente e aí uhum, vão estar ali trocando ali aquele público. Outra opção é você procurar profissionais diferentes de nutricionistas, mas que também trabalhem com isso. Então, por exemplo, pediatras e outros fonoaudiologistas. Geólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, Fonoaudiologista nem existe, né? os fonos. É Os fonos. fonoaudiólogo, os fonos. Fonoaudióloga. É que Pedagoga. Então, escola, gente, pegar perfis de escolas grandes é ótimo, porque só tem criança, na verdade, né? Só tem mães de criança lá. Sim. Então, procurar quem são essas pessoas, clínicas de vacinas para crianças, que às vezes você pode ir lá e falar sobre alimentação saudável. É procurar mesmo quem são esses públicos. E às vezes até, eu tenho alunas que já fizeram, mesmo com nutris, que não são da área infantil, mas que trabalham com mães. Então, assim, é uma nutri, por exemplo, que trabalha com emagrecimento, mas ela tem um grande público ali que é mãe e que tem as suas questões com os filhos. E essa Nutri não atende as crianças. Então vocês podem fazer uma live compartilhada, porque as mães que estão no seu perfil também talvez se interessem por emagrecimento. Perfeito. E uma vez você faz daqui, outra vez você faz de lá, e vocês vão trocando. Essa é uma ótima forma de crescimento, eu vejo também, né? Quando você tira esse viés do concorrente, assim, porque, por Uhum. exemplo, eu e a Carol, a gente tem 2 cursos de coaching. Então, Uhum. Para tecnicamente, somos nutricionista. para nutricionistas. Inclusive, a gente tem alunas em comum. Uhum. Então, teoricamente, e até na prática, a gente é concorrente. Pode ter ainda uma ou outra que fique na dúvida entre, eu vou comprar o curso da Carol, eu vou comprar o curso da Jéssica. Enquanto Uhum. você pensa assim, é impossível para você pensar na possibilidade de fazer uma parceria com alguém. Só que olha que louco. Tem alguém que vai se identificar mais com a Carol do que comigo. Essa pessoa Uhum. provavelmente ela não ia comprar mesmo de mim. E aí ela encontrou ali a Carol, que bom, né? Fiz um bem ali, fiz um bem Uhum. social. E o Uhum. contrário E também vice-versa. acontece. Então, quando Uhum. você para de observar, para de ficar trabalhando essa visão de que tá todo mundo concorrendo com você, e se alguém tá ganhando dinheiro, você tá perdendo dinheiro, você Uhum. consegue viabilizar essas coisas com muito mais facilidade. Outra opção, e que eu faço também, é o tráfego pago. Inclusive, amanhã, literalmente amanhã mesmo, eu vou gravar uma aula junto com o meu gestor de tráfego para falar sobre estratégias de
de conteúdo. Eu vou falar aqui para vocês quais são as Pode. estratégias, né? Não é segredo, não. É só porque eu realmente vou fazer essa aula amanhã. E aí eu me lembrei disso. E é o seguinte, eu fiz algumas campanhas de arrasta para cima. Então, basicamente, eu fazia uma chamada para ação. Então, eu falava com a minha persona, que no caso é: Oi, Nutri, você quer trabalhar comportamento, quer ir além da dieta? Eu ensino sobre isso. Conheço meu perfil, arrasta aqui para cima. Então, é um stories em que eu falo com o meu cliente ideal, eu faço a minha promessa, eu digo o que eu faço. Isso é muito importante, tá? Porque senão você vai atrair umas pessoas nada a ver. E aí você faz uma chamada para ação, arrasta aqui para cima e me siga. Né? E aí, esse é um estilo. E um outro estilo que a gente está testando agora, mas eu já estou achando o resultado melhor do que o resultado do arrasta para cima, porque no arrasta para cima eu estava vendo que estava vindo um público meio poluído. Mesmo eu falando desse jeitinho que eu estou contando aqui para vocês, assim, várias copies com várias dificuldades e tudo mais, mas desse jeito aqui que eu estou falando para vocês. Eu comecei a ver umas pessoas assim, nada a ver, sabe? Umas crianças, um público assim aleatório. Chegou que não era para chegar. Isso acontece porque apesar da gente ter hoje a tecnologia e tudo mais, e da gente conseguir quase que avisar para o Facebook quem é a pessoa que a gente quer, não tem como o Facebook saber exatamente. Então, ele vai olhar pelo comportamento ali daquele usuário, e às vezes aquele comportamento do usuário parece com o público ideal. E aí vai aparecer esses anúncios. E aí eu pedi para diminuir o investimento, a gente não pausou, a gente diminuiu o investimento e começamos a fazer com carrossel. Eu já faço muitos carrosséis, então foi super simples de fazer. Eu peguei os conteúdos que eu já tinha prontos e coloquei uma tela final, que era: gostou desse conteúdo? Me siga para mais. Então a pessoa ela foi lá, ela viu aquele conteúdo e aí ela vai lá e me siga para mais. Então, o tráfego pago, você está mostrando o seu conteúdo, o seu trabalho. E aí agora também, só que isso aí eu não posso falar de resultados porque eu ainda não testei. Mas eu vou falar da estratégia. O carrossel está indo melhor. Eu estou vendo que o carrossel está vindo mais pessoas com nome lá, nutricionistas e tudo mais. Estou mais feliz com o resultado. Tá mais assertivo. É um pouco mais caro, né, do que o arrasta para cima, mas eu senti que a qualidade do público tá uma qualidade bem melhor. E agora eu vou começar a fazer o vídeo quadradinho. Então, além do IGTV, eu vou fazer o vídeo quadradinho. Pode ser até 2 minutos, segundo a orientação do meu gestor. E aí vai ser um vídeo legendado e tudo mais, quadradinho. Assim, a legenda é opcional, porque quando você faz a legenda, você vai Quem não pode escutar, né? A pessoa vai ler aquilo ali. E no final do vídeo, eu faço uma chamada para ação. Você gostou desse vídeo? Então, eu faço mais conteúdos parecido com esse, me siga. Então, utilizando essas estratégias, esse meu perfil que eu tenho hoje, ele tem, eu acho que 16 mil seguidores, ou 15 mil seguidores, algo parecido com isso. E ele é um perfil super novinho. Ele é um perfil que eu comecei em outubro. É claro que eu não comecei do zero. Eu já tinha, eu acho que eu fiz 1.000 seguidores, sei lá, em 3 dias. Eu já tinha alunas, eu já tinha um grupo no Telegram, eu já tinha lista de e-mail. Então, eu não comecei do zero. Mas era um público, assim, muito... Foi um perfil super novo. E eu consegui impulsionar aquilo ali para... Meu objetivo inicialmente era passar dos 10 mil seguidores, né? Para facilitar o arrasta para cima e tudo mais. Mas hoje a gente manteve essa estratégia de atração de público novo. Por quê? Todo curso eu vou precisar que pessoas novas me acompanhem, porque senão eu vou fazer curso gratuito só para as minhas alunas. E acreditem ou não, elas sempre participam. Graças a Deus, eu amo. Sim, aqui também. Às vezes até recomendo que você vá e aprende um pouco sobre, né, a estratégia do lançamento e tudo mais. Teve uma questão aqui sobre a questão do tráfego, né, de fazer o tráfego e tudo mais, que às vezes acontece de perder conta de anúncio. E, gente, isso do tráfego eu vejo assim, do mesmo jeito, da produção de conteúdo, do mesmo jeito quando para você fazer um melhor atendimento, né, vai requerer estudo, vai requerer a gente ter que
conhecer sobre aquilo que a gente não conhece. Então, sei lá, se você abriu hoje uma conta de Instagram e você não faz ideia de que conteúdo postar, você nunca viu, né, uma live como essa, nunca ouviu um conteúdo sobre como fazer conteúdo para Instagram. Às vezes você vai lá, só põe um monte de foto aleatória, um monte de frase, repost de outras pessoas, porque estrategicamente você não sabe mesmo o que fazer, não tem informação sobre aquilo. Tráfego também não é uma coisa que, no geral, a gente tem tanta informação, né? Pelo menos eu conheço isso por conta do marketing digital, então também vai ter que estudar sobre. O atendimento em si, quando a gente sai da faculdade, também é pouca coisa que a gente sabe, né? Tem que ir lá e tem que refinar a forma de atender e conseguir entregar o melhor. Então, vai requerer o estudo. E só para a gente, né, arrematar aí essa questão do tráfego, tem algo importante que é investir no próprio crescimento nessa, porque o tráfego pago, eu imagino que a maior parte aqui entendeu o que é, mas é quando você investe, pega o dinheiro, investe no Facebook ou no Instagram para ele te ajudar a crescer, basicamente isso. E aí, você investir em você mesma também para crescimento é uma coisa que às vezes a gente não faz não só com tráfego, não só para não alcançar mais pessoas, mas às vezes em ter esse conhecimento para conseguir fazer o tráfego, em como que eu vou investir num curso, sei lá, de marketing para poder melhorar, numa formação de coaching e por aí vai, né? Então, acho que ficou para mim na hora que você estava falando, essa buzininha que investir é importante para crescer. Sim, sim. E, assim, além dessa opção que a Carol trouxe de estudar, eu confesso para vocês que eu nunca estudei. Eu não sei. Eu até já fiz uma imersão junto com o meu gestor de tráfego, mas muito mais para eu ajudar ele eu facilitar o trabalho dele, mas eu não sei apertar os botões lá. Então, não necessariamente você precisa fazer isso. Essa é uma coisa que eu sei que seria uma coisa muito sofrida para mim. Jéssica, seria muito sofrido para mim aprender isso, porque é uma coisa muito fora do meu perfil. O meu perfil ele é mais comunicativo, ele não é um perfil mais analítico. Não significa que eu não possa, assim, eu sou um ser humano, então qualquer coisa que eu vá pegar para fazer, eu tenho condições de aprender, né? Então eu confio na minha capacidade, porém o custo-benefício disso é um custo-benefício que eu iria perder um tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas que são mais importantes. Então, qual que é o plano B? O plano B é você procurar saber pelo menos quanto é que custa alguém fazer para você. Mesmo que você não tenha dinheiro ainda, eu acho que 100% dessas pessoas que estão aqui nessa live podem procurar um gestor, pedir indicação, procurar um gestor, para saber pelo menos quanto é que custa. Porque senão a gente vai ficar, vocês ficam numa crisalha de, mas é porque eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Não sabe nem quanto é que é. Mas já disse que não tem dinheiro, né? Então... Tem alguns gestores que fazem isso até, alguns, né, que talvez você encontre, que começam fazendo em perfis até gratuitamente, porque eles estão em fase também de ir aprendendo sobre isso, e daí eles têm um valor menor que eles cobram conforme o resultado que aquela campanha gera para você, né? Então, também é uma ótima, não, é uma ótima observação sua mesmo. Às vezes, vai lá no perfil do Pedro Sobral, que é o maior especialista, e olha os comentários ali dele, porque, claro, contratar o Pedro Sobral não é acessível nem pra gente. Não é, nem um pouco. Mas ele tem alunos. Então, você pode ir lá caçar os alunos dele, ver as pessoas que estão comentando, vai lá, conversa com essa pessoa, pergunta a experiência, pergunta qual que é o preço. E se você não pode ainda, cria um movimento de você poder. E aí você pode separar uma parte do dinheiro que entra para isso. Então, gente, você querer virar igual o Tio Patinhas, o dinheiro entrar e você sentar em cima, ou ainda o dinheiro entrar, você gastar com blusinha, você vai ter muita dificuldade para crescer. Então, o ideal é que você tenha esse pensamento de o dinheiro entrou e esse é um negócio que eu tenho e eu vou fazer o possível para multiplicar. Eu sou super pão dura na minha vida pessoal. As pessoas elas não acreditam, mas eu sou super pão dura. Eu tô namorando um negócio chamado Pillow Top, que é tipo um travesseiro que bota em cima do colchão. O negócio é R$ 2.400.
eu tenho dinheiro, o que eu gostei, né? Eu tenho dinheiro para comprar? Eu tenho dinheiro para comprar. Mas eu ainda não comprei, né? Eu estou Uhum. ainda vendo se vai aparecer uma oportunidade, se vai vir uma promoção e tudo mais, até porque eu já comprei outras coisas na minha vida pessoal. Agora, eu tenho zero problemas em investir R$ 2.400, por exemplo, em anúncios. Porque eu não vejo isso como um dinheiro que eu vou botar e que eu não vou ver de volta. Tudo bem que eu posso contar para mim mesma a historinha de que se eu dormir melhor, eu produzo melhor, né? Posso. Pode. Mas Talvez até posso. produza mais. Vai, ó, agora arrumou um motivo para comprar. Posso. Mas eu, por exemplo, R$ 2.400 é um dinheiro comum de investir, de investir ali no mês na minha rede social. Eu comecei assim? Não. Eu comecei Uhum. e fazendo um recorte, sendo justa. Quando eu Uhum. comecei, era muito mais fácil crescer organicamente do que é hoje. Então, hoje, se Uhum. você for procurar crescer organicamente, você vai passar a vida inteira com 150 seguidores. É. Porque Sabe? não tem mais aquele negócio dos perfis. Para quem não sabe, o seu perfil para emagrecimento tem o quê? Uns 200 206 eu mil? acho. duzentos e É, seis mil. a Jéssica tá aqui nesse Instagram faz muito tempo. E Eu realmente, naquela época, se crescia organicamente muito rápido. O pessoal fala que às vezes ganhava 1.000 seguidores num dia, né? Era um post, puf, 1.000 seguidores. E sim, isso não acontece mais. Só não. que ainda é uma ótima ferramenta para as pessoas nos conhecerem e consumirem da gente aquilo que a gente tem para oferecer, seja, né, uma consulta, um programa nutricional, um workshop que você vai fazer com criança, enfim. Então, por que não investir nele? E aí, eu acho que o que vale é você saber o quanto você está investindo e o quanto está voltando, né? Então, o Perfeito. quanto que você está colocando e o quanto aquilo está te trazendo de retorno. Não é sair queimando dinheiro, mas é também ter esse olhar de, tá, eu estou colocando X reais e está voltando 2x, pelo menos? Como que tá isso? Perfeito. Eu acho que é Né? interessante a gente pensar até mesmo num percentual, né? Então, sei lá, Uhum, 10% do que entrar vai ser um dinheiro que eu vou investir no meu negócio. E aí, esses 10% uhum, você pode estar utilizando, às vezes, para contratar uma pessoa para fazer as artes para você, porque você odeia fazer as artes. Esses 10% você vai estar ali colocando o dinheiro do tráfego. Quanto mais você vai ganhando, esses 10, às vezes pode ser 10, às vezes pode ser 20, depende da sua realidade, ele vai aumentando o dinheiro e você vai ter condições de fazer isso. Hoje, eu só faço abrir a boca e falar. O resto todo aparece pronto. Por que que eu uhum, consigo fazer isso? Porque os meus 10% eles já cresceram um tantinho a ponto de eu conseguir pagar pessoas para fazerem por mim. uhum, Então, às vezes as pessoas perguntam assim: ah, mas como que você legenda o vídeo? Não sei, gente, porque eu pago para pessoa para fazer isso. Se eu uhum, tivesse começando, eu ia ver tutorial no YouTube, eu mesmo ia sentar minha bunda para fazer isso. Eu sei até uhum. editar, eu só não sei botar legenda. Mas não deve ser um bicho de sete cabeças. Você pode ver isso no YouTube. Então, Uhum. você vai trabalhando e você vai tendo paciência com o seu processo. É igual pão. Você vai fazer um pão, você não tem que ficar esperando o pão fermentar, né? Você não Uhum. tem que esperar um tempo para esse pão fermentar. Então, é exatamente isso. Não vai funcionar se você quiser fazer o pão e botar o pão no forno rapidamente. Você tem que respeitar Uhum. o seu próprio processo. E aí vem dessa maturidade de não se comparar com o outro, porque hoje Uhum. talvez você não esteja nesse movimento de poder falar isso que eu estou falando para vocês, que eu só abro a boca e Uhum. falo. O resto Uhum. todo aparece pronto. Não é, mas Uhum. pode ser. Se você quiser, essa pode ser sua realidade. E eu vou te falar que esse é um mercado que cresce tão rápido, mas tão rápido que daqui a um ano você pode estar nessa realidade. Uhum. Exatamente. Tem alunas, e você deve ver isso aí também, né? Alunas às vezes começam um perfil do nada, tipo, do nada mesmo ali, 100 seguidores, 80 é a família. E aí, quando começa a fazer com intenção mesmo, com estratégia, pensando nesse crescimento, quando você vê depois de um ano, você fala, nossa, como ela cresceu, né? Passou de 2, 3 pacientes pingados no mês para 30, 40, tá indo para outro consultório. Então, realmente, a internet, gente, potencializou algo que a gente não tinha antes.
Porque não era fácil também sair entregando panfleto, cartãozinho por aí, ter que colocar não sei se por aí tinha, mas o pessoal que envelopava carro com coisa de nutricionista para ficar rodando pela cidade. Ai, que brega! Meu Deus! Eu já vi, Jéssica. Amada, que brega! Meu Deus do céu! E era como o povo, juro por Deus, e não vi não sei se é um pouco regional assim, não era uma Nutri só não, que eu vi, viu? Não, graças a Deus eu nunca tive esse desprazer de ver isso, porque eu achei muito brega. Achei muito brega. Outdoor, aqui pelo interior tem, viu? Outdoor eu já vi de médico, também achei brega. Mas, ok, a gente tá no melhor momento da internet, né? Sim, e eu vou te falar, daqui a alguns anos, esse orgânico que tá ruim, hoje eu fui analisar, fui olhar assim, eu sempre olho as métricas, né? Até falei sobre isso na primeira palestra que eu dei lá, que você assistiu. E aí eu fui olhar porque eu tive recentemente 3 ilustradores diferentes do ano passado para cá. Então, nos últimos, sei lá, 8 meses, eu trabalhei com 3 ilustradores diferentes. E aí eu estava querendo ver qual foi o ilustrador que performou melhor, né? Qual foi a arte e tudo mais, e tentar ali entender. E aí eu fui olhar tudo que já foi feito, e eu cheguei lá no último ano, e aí eu coloquei na opção seguidor, para eu ver quantos seguidores a cada postagem me trouxe. E, gente, vocês vão chocar que o orgânico, ele tá tão ruim, mas ele tá tão ruim que as postagens, assim, que estavam mais bombando, eu ganhava 80 seguidores por postagem. As mais bombadas, assim, as do topo, 80 seguidores, 60, as do topo, no último ano. Ou seja, esse orgânico, ele é mais lento mesmo. Ele é mais lento mesmo. Então, você precisa de outras estratégias. E aí, você vai fazer parcerias. E aí, você vai... Às vezes, assim, depois que acabar a pandemia, né? Às vezes, você vai até para o mundo offline. Você vai fazer palestra, você vai para a escola, você vai para academia, né? E você vai divulgar o seu trabalho de outras formas. Porque o importante é você encontrar o seu cliente ideal. Se ele vai vir da internet ou do, sei lá, ou de uma palestra presencial. Que ele venha, então, né? Que ele venha. Ou talvez do carro, Jéssica, rodando pela cidade. Você ficou chocada com essa informação, entendi. Não, eu fiquei chocada com a informação do carro, de verdade. Plotagem de carro não dá, eu não recomendo plotagem de carro, não, achei muito brega, não tem condições. Não recomendo. Se você é minha aluna, pelo amor de Deus, não faça essa vergonha. Não faça essa vergonha. Eu vou dizer que é um pouquinho estranho, assim, quando a gente vê. Mas eu já vi. Florzítia, muito obrigada por hoje. Até peguei um pouquinho mais do seu tempo aqui, porque fui animando, fazendo mais perguntas. E entramos em outros papos também, mas eu acho que tudo remete ao tema que era central. Para o pessoal te achar, como que tá teu arroba? Eu vou deixar aqui no final da live também, salvo no perfil para vocês seguirem, mas diga aí. Eu tenho 2 perfis, né? Então, @Jéssica para Nutris, acho que vai ter conteúdos que vão ser mais interessantes para vocês. Mas se quiserem olhar também como eu faço tudo isso no perfil de emagrecimento, é @NutriJessicaRibeiro. Perfeito. Florzítia, te agradeço muito por hoje, sua disponibilidade de estar aqui, em trocar um pouquinho de informação com a minha audiência. Admiro demais seu trabalho desde que eu conheci, sou seguidora. Estou sentindo sua falta nos stories, volte logo. Não, mentira, cada um com o seu tempo, mas estou sentindo falta. Essa semana eu falei, não vi a Jéssica por aqui. Porque realmente... Essa é uma pressão do bem, né? Que às vezes uma pressão do bem. Acho que não tem ninguém nem sentindo falta, né? Então é legal quando as pessoas falam isso. Adorei estar aqui, agradeço muito, né, a oportunidade de estar falando aqui para as Nutris e tudo mais, esse tema que eu adoro e espero ter contribuído. E meninas, vocês façam alguma coisa, se vocês tiverem resultado, vocês me contem, viu? Fala assim, olha, aquela live que você fez com a Carol fez resultado, que eu adoro ficar sabendo dessas coisas, podem me contar. Sim, sim. Eu tenho certeza que elas já vão aplicar aqui
no mínimo, gente, colocar em prática lá aquela parte dos 4Ds que eu adorei. Colocar em prática, depois vocês vão lá contar pra Jéssica. Acompanhar as aulas que ela dá semanalmente também. E a gente volta amanhã com live de novo. Eu tô fazendo live todos os dias aqui às 19 horas, com várias nutris que trabalham em áreas diferentes pra gente poder acrescentar aqui pro pessoal que tá acompanhando da parte do materno infantil. Beijinhos pra vocês, bom final de semana. Beijo, Jé. Tchau, tchau. Tchau, tchau.